Vocês se lembram como e por que cada shinobi se tornou um renegado e se juntou à organização mais temida do mundo ninja, a Akatsuki? Então acompanhe aí e relembre os motivos de cada um. A Akatsuki foi a organização mais perigosa e mais importante apresentada no anime de Naruto. Ela foi apresentada como uma organização que promove o caos e o ódio, e era composta pelos ninjas considerados os mais procurados do mundo, todos eles poderosos e com habilidades bem raras, deixava o rastro de medo por onde passavam. Quando da escuridão surgiam nuvens vermelhas, naqueles mantos pretos, era confusão e desespero na certa. Quase todos os membros da Akatsuki abandonaram suas aldeias e se tornaram fugitivos, também conhecidos como Nukenin. São os shinobis que deixam suas aldeias sem a intenção de voltar. E na maioria das vezes, por serem considerados fugitivos após cometerem algum crime. O objetivo da Akatsuki vocês já sabem, caçar os Jinchurikis e também todos aqueles renegados que não deixam like no vídeo e nem se inscrevem no canal. E sem mais enrolação, vamos à origem de cada um deles. Akatsuki no Makura. Esse era um ninja da Vila Oculta das Fontes Termais. Não temos muitas informações, mas sabe-se que ele foi um experimento de técnicas proibidas relacionadas à religião de Jashin, que acabaram por torná-lo imortal. Depois que Hidan descobriu o Vale do Inferno, o lugar se tornou um ponto turístico, pois havia muitos corpos dos membros do clã Shinoiki. Hidan não ficou feliz com isso e assassinou os turistas que iam, abandonando a sua vila logo em seguida e se juntando ao Jashinismo. Logo depois, entrou para Akatsuki. Pertenceu à Vila Oculta da Areia. Usuário de técnica de marionetes, ele tinha a ambição de fazer o boneco perfeito e se tornou um Nukenin porque passou a utilizar e transformar humanos. Ele transformava uma pessoa em uma marionete, mantendo as características de quando ela era viva, e não somente na aparência, mas também nos jutsus, e até mesmo era capaz de utilizar uma Kekkei Genkai que a pessoa possuía. Como essa técnica não era permitida, ele então foi expulso e após algum tempo capturou e matou o terceiro Kazekage. Sasori entrou para Akatsuki depois de perder uma luta contra Konan. Um ninja com origem na Vila Oculta da Pedra e que era um dos maiores prodígios que existia lá. Ele foi um estudante que fazia parte do time comandado diretamente por Onoki, o terceiro Tsuchikage. Ele tinha uma Kekkei Genkai de liberação de explosão e por isso fazia parte do corpo de explosões de sua aldeia. Sendo obcecado pela arte das explosões, Deidara passou a desejar um Kinjutsu, ou um jutsu proibido, que permitia que ele amassasse chakra em substâncias. Ele violou as regras, roubou conhecimento e adquiriu essa técnica. Então passou a ser perseguido por um grande grupo de sua vila e se tornou um renegado. Uma grande curiosidade é que Deidara passou a ter um grande ódio pelos Uchihas desde que ele conheceu Itachi e reconheceu que o Sharingan era uma arte mais perfeita que as suas explosões e que ele não tinha como deter. Parceiro de Itachi e natural da Vila da Névoa, Kisame era ninja extremamente leal à sua vila. Apesar de não parecer, ele era tão leal a ponto de matar o seu mestre e companheiros de time após serem pegos em uma emboscada para que segredos de sua aldeia não fossem revelados. Kisame foi convidado então para entrar pela Akatsuki pelo Tobi, que se apresentava como Madara, e aceitou quando descobriu que até mesmo Mizukage tinha sido manipulado e controlado por um genjutsu do Uchiha. Portanto, foi considerado um Nukenin por se juntar a um grupo criminoso e também por ter assassinado um senhor feudal. Apesar de tudo, Kisame era uma pessoa verdadeira e odiava como o mundo era um lugar sujo e cheio de mentiras. Outro shinobi de Konoha, conhecido como um dos 3 ninjas lendários, junto com Tsunade Jiraiya, Orochimaru tinha uma fama em todo o mundo ninja. Ele era uma pessoa obcecada por técnicas e queria aprender todos os jutsus que existiam. Começou então a buscar o Fushi Tensei, ou o jutsu da imortalidade, pois entendia que uma vida normal era curta demais para aprender tudo. Por causa disso, começou a fazer experiências e estudar técnicas proibidas em Konoha. Após ser descoberto pelo terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi, ele foi expulso da vila.
Atrás de um receptáculo perfeito para se reencarnar, se juntou à organização para realizar o seu desejo e se tornou um Nukenin após entrar nesse grupo criminoso. Sua passagem por lá foi breve, pois ele sempre buscou seus próprios interesses, tentou atacar o Itachi e até mesmo o Pain, mas após ser humilhado, foi expulso pelo Pain por causar muitos problemas. Originalmente um shinobi da Vila Oculta da Cachoeira, se tornou um renegado por um motivo bem interessante. Kakuzu recebeu a missão de assassinar ninguém menos que Hashirama Senju, o primeiro Hokage, apenas. O ninja que fazia Madara sentir medo só de ouvir o seu nome, que tem as suas células vivendo até os dias de hoje, que tinha um poder aos montes sob o seu controle, simplesmente o Deus Shinobi. Kakuzu teria que matar essa pessoa que capturou todas as 9 bijus sozinho. Obviamente sua missão acabou falhando e ele foi recebido pela vila com vergonha, por causa do seu fracasso e foi castigado e aprisionado. Se sentindo traído pela vila, ele passou a odiá-los e no momento que conseguiu escapar da prisão, matou e roubou os corações dos anciãos de sua aldeia, se tornando um renegado e caçador de recompensas. Tendo um vasto conhecimento em técnicas proibidas e de assassinato, Kakuzu se juntou a Akatsuki para fazer dinheiro. Ele, que inicialmente era um ninja de Konoha e considerado o prodígio do clã Uchiha, acabou ficando no centro do conflito entre o seu clã e a liderança da vila. Os Uchihas planejavam dar um golpe de estado e assumir o poder. Como Itachi era um agente duplo, ele sabia dessas informações e vigiava o clã. Com a situação ficando muito tensa, a ponto dos Uchihas começarem a agir, ele tinha 2 opções: ficar com o clã e trair Konoha, ou proteger a vila e se virar contra o seu clã para evitar uma guerra civil no País do Fogo. Ele então escolheu a segunda opção, e foi designado para matar todo o seu clã com a condição de que Sasuke, seu irmão, ficaria vivo. Após essa noite sangrenta, Itachi passou a ser visto como um ninja desertor, já que quase ninguém soube desse acordo e que na verdade ele o fez para o bem de Konoha. Foi um dos poucos que se tornaram um Nukenin por motivos nobres, mas precisou abandonar a vila e logo em seguida se juntou a Akatsuki. Mesmo na Akatsuki, seu objetivo não era ser um criminoso, e sim monitorar de dentro essa organização, que era uma grande ameaça ao mundo ninja. Vimos que Itachi teve sua redenção no Arco da Guerra, onde alguns ficaram sabendo da verdade por trás de suas ações. No light novel de Kakashi Hetsuden, é dito que Kakashi, quando assumiu o posto de Hokage, limpou o nome de Itachi de ninja renegado e o colocou como herói de guerra, pois foi o responsável por parar o jutsu do Edo Tensei de Kabuto e abrir o caminho para a Aliança Ninja vencer a guerra. Esses 3 eram pessoas bem intencionadas da Vila Oculta da Chuva. O trio foi treinado por Jiraiya, se tornaram ninjas incríveis e foram os responsáveis por criar a Akatsuki original, que tinha um objetivo nobre de ajudar as pessoas em meio a guerras e conflitos, e tentar trazer a paz ao mundo ninja. Após serem traídos e encurralados pelo Hanzou, eles tiveram muitos membros de seu grupo mortos, inclusive o próprio Yahiko. Possuído então pelo ódio e pela dor da perda do seu amigo, Nagato se tornou o líder da Akatsuki e também da Vila da Chuva depois de derrotar e matar o Hanzo. Ele queria trazer a paz através da dor. Konan se tornou seu braço direito. Enquanto Nagato passou a ser conhecido como um deus, Konan era chamada de anjo. Sabemos que essa história, assim como de vários outros membros que se juntaram, foi manipulada pelo próprio Madara usando o Tobi, para que o seu plano de Genjutsu desse certo no futuro. Também pertenceu a Konoha e foi um dos maiores shinobis exercendo um papel fundamental na história de Naruto, por ter uma força e técnica muito apelonas. A deserção de Obito foi totalmente planejada por Madara Uchiha. Após se acidentar e ser dado como morto por seu time em uma missão, foi resgatado por Madara e curado utilizando as células do primeiro Hokage. Disposto a voltar para sua aldeia, ele acabou vendo a Rin sendo morta pelo seu melhor amigo Kakashi e perdeu todas as suas esperanças que tinha no mundo.
como ele mesmo disse, estava vivendo um inferno aqui na Terra. Em seguida, ele foi manipulado por Madara para se juntar ao seu plano do Olho na Lua e assumir a sua identidade até que a sua ressurreição fosse feita. Obito não teve escolhas a não ser aceitar, abandonar a sua vila e se tornar um Nukenin ao se juntar ao grupo criminoso da Akatsuki. Porém, com sua verdadeira identidade desconhecida, se apresentava como Tobi, mas na verdade sabemos que foi ele quem manipulou Nagato para a criação desse grupo. Apesar de não serem ninjas, os Zetsus eram membros da Akatsuki também, responsáveis por missões de infiltração e espionagem. O Zetsu branco foi criado em um experimento de Madara em cultivar as células do Hashirama. Já o Zetsu negro era a materialização da vontade da Kaguya, que tinha o objetivo de ressuscitá-la novamente algum dia. Ele é o ser que planejou e manipulou não só os membros da Akatsuki, como também quase todos os eventos da história do mundo Shinobi. Ele sempre ia em busca das reencarnações de Indra e Ashura em cada clã e em cada era para tentar fazê-los manifestar o Rinnegan e realizar então o seu plano. Ele enganou o próprio Madara, fazendo-o pensar que o Zetsu era a materialização da sua própria vontade. E esse foi o vídeo de hoje. Me conta aí nos comentários qual o seu renegado preferido. Se inscreva no canal porque ainda vamos lançar muito conteúdo como este. E até o próximo vídeo. 数万するも定まった。